Aqui no começo, né, vamos ver o artigo 18, que diz: todos os seres humanos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito, que é a liberdade de mudar de religião ou crença, é a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, ou em público ou em particular. França, 19 de outubro de 2004. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelos 58 Estados-membros das Nações Unidas em 19 de outubro de 2004, no Palace de Chauchat, em Paris, França, define a liberdade de religião e de opinião do seu artigo 18, citando que todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Historicamente, o termo liberdade de religião tem sido utilizado para referir-se à tolerância de diferentes sistemas de crenças teológicas, enquanto a expressão liberdade de culto representa a liberdade individual. O preconceito religioso. Antissemitismo é o preconceito concentrado contra qualquer pessoa de origem semita, o que inclui preconceito contra árabes, assírios, judeus. Aqui o motivo foi político e econômico. Historicamente, se a gente for buscar, né, porque as pessoas odeiam todos os judeus, assim, os assírios e os árabes, vão ver que tem uma influência aí, infelizmente, política e econômica, né, porque eles têm uma forma, assim, de administrar o dinheiro deles, né, que não agrada muitas pessoas da Europa. Mas, assim, como esse assunto é um outro assunto, a gente está falando apenas da questão religiosa. Vamos falar sobre o que aconteceu com os judeus, né? Eles foram muito perseguidos, assim, né? Na Alemanha, na época do Hitler, né? Na Segunda Guerra Mundial, e eles eram muito discriminados. Eles falavam mal deles nos jornais, arrastavam eles assim em praças públicas com placas escrito: eu sou judeu e mereço morrer. Eu não achei essa imagem que fizeram isso com uma mulher, assim, e outras coisas, como eles foram queimados na câmaras de gás e tal. Eu lembro que também eu li um livro de xadrez, tinha um jogador de xadrez, o Alekhine. Ele era um ótimo jogador de xadrez, grande mestre e tal. Ele era alemão ali, né? E ele foi obrigado a falar mal dos jogadores de xadrez que eram judeus, né? Falavam que eles jogavam um método ruim, que dava sono, que só tinha a ver com judeus e tal. Depois ele falou, né, que na realidade ele falou aquilo só porque ele foi obrigado, né, pelas autoridades ali. Então eles faziam de tudo para discriminar os judeus, né, tratar ele como as piores espécies de pessoas possíveis, né. Religiões de matriz africana no Brasil, né. Enfim, passando esse período assim de 1945, né, e o anterior, a gente sempre teve, né, questões de intolerância à religião, né. Mas assim, atualmente, né, no Brasil, a gente pode ver o quanto isso ainda acontece, né. Os registros assim de intolerância religiosa são comuns no Brasil afora, mas o Rio tem uma característica particular: passam a envolver traficantes e evangélicos. Após ataques a terreiros de Umbanda e Candomblé na Baixada Fluminense, a polícia identificou o mandante e na semana passada prendeu 8 traficantes acusados de integrar seu grupo, o chamado Bonde de Jesus. Aqui, cara, peguei de uma reportagem isso, sabe? E, cara, olha aqui, tá vendo? O que está acontecendo, assim, que aconteceu, né, no Brasil, e isso mostra a falta de respeito que as pessoas têm com as igrejas de matriz africana, né, no Candomblé principalmente. E a gente vai ver no decorrer dos slides que isso acontece mais no Rio de Janeiro, cara, é impressionante. Vamos continuar. Aqui as imagens, né, que mostram, assim, terreiros que foram invadidos e foram destruídos, assim, e muitas vezes por cristãos, né, assim. Muito triste isso.
pela liberdade religiosa. Respeito a Exu, que imagens protestantes, né? Agora vamos ver alguns relatos, né, de pessoas que sofreram essas injúrias, né? Pra gente saber o que é isso, né? Pra saber que isso existe, que isso acontece e esses relatos vão deixar a gente sabendo melhor sobre essas coisas. Você está no caminho de Satanás. Eu, espírita de nascença, posso dizer que tive a liberdade de conhecer outras religiões, mas foi nesta que me encontrei. Em certa época da minha vida, conheci uma crença muito especial, filha de uma grande amiga que se tornou muito próxima. Desculpa, eu errei aqui. Conheci uma criança muito especial, filha de uma grande amiga que se tornou muito próxima. Por obra do destino, ficamos ligadas por um amor transcendental e eu soube que um membro da família dela, que é evangélico, sugeriu que a afastasse de mim porque eu a levaria para o caminho do Satanás. Felizmente, esse afastamento não aconteceu. O amor e o propósito do bem falaram mais alto. Maria Cecília Santos, 63 anos, costureira e espírita. Aqui um exemplo, né, de algumas pessoas que elas acham que se dá o bando do candomblé, você é do mal, é do Satanás, né? Até na minha própria casa, eu quando falei que uma vez ia numa Umbanda pra conhecer, eu sofri ataques assim discriminatórios também. Isso acontece muito, assim, esses fatos. A gente vai ver. Judeu é tudo Pandora. Aqui um relato sobre, né, um judeu, né? Vamos ver também o que ele fala. No Brasil, a comunidade judaica nunca teve problemas sérios com preconceitos. Só aqui somos mais de 60 mil, mas existe uma imagem que todo judeu é muito rico e sovina. É como se fosse um imaginário popular. Certa vez, eu estava no bar, fomos pagar a conta e um amigo brincou: claro que ele vai pagar pouco, ele é judeu. Também vejo como uma atitude antissemita pessoas contrárias à existência do Estado de Israel. Criticar as políticas é uma coisa, mas dizer que não deveríamos existir nessa terra é outra. Amir Isaac Kramer, 25 anos, representante comercial judeu. Aqui a gente vê o lado do judeu, né? Uma pessoa que é judeu e aqui ele está dizendo que ainda hoje, né, os judeus sofrem um tipo de discriminação e a gente sabe o porquê, né? Esse histórico dos judeus está explícito nas pessoas ainda, né? Dados registrados, né? Então, aqui vamos ver alguns dados, né? Tipo, a gente viu que existe ainda o preconceito religioso. E aqui vamos ver os dados, né? Vamos ver como as coisas andam em determinado período dos anos aí. Vamos lá. De acordo com um levantamento elaborado pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, com base em registros do Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos, CEPIR, entre 2011 e 2015, foram 40 denúncias contra os professores do Estado. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde da Escola Escolar 2015, publicada em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, 4,2% dos estudantes de 13 a 17 anos que disseram ter sido vítimas de humilhação na escola apontam sua religião como motivo. É a quarta principal razão de provocações feitas pelos colegas, atrás apenas da aparência do corpo, da aparência do rosto e da cor da raça, e à frente de orientação sexual e região de origem. Então a gente vê aqui tem professores, eles que são preconceituosos, né? E aqui a quarta colocação para denúncias raciais e sabe, preconceitos é sobre religião e de matriz africanas, assim. Isso aqui em 2015, tá? Ainda bem que são poucos estudantes, né? São 4,2%. Mas a gente vai ver o tanto de denúncias que isso significa, né? Aqui eu acho a seguir assim nos slides. Aqui foi fornecido pela Fernanda Boltiotti, jornalista com mestrado em comunicação pela UERJ, trabalhou nos jornais O Globo e Extra e foi estagiária na rádio CBN, né? Parece ser confiante a mulher. Tá.
a gente vai ver, antes de mostrar os dados, né, uma coisa muito interessante. Dia Nacional de Combate a esse tipo de crime foi instituído em 21 de janeiro de 2007, após o atentado em Salvador, né? Eu nem sabia disso. A Yoloxilá Shildazar dos Santos, conhecida como Mãe de Ogum, faleceu em decorrência de um ataque motivado por intolerância religiosa. O atentado teve como alvo o terreiro do Candomblé Iliaxé Abassá de Ogum, localizado nas imediações da Lagoa do Abaeté, bairro de Itapuã, em Salvador, Bahia. O templo foi invadido e depredado por fundamentalistas da Igreja Universal do Reino de Deus, que agrediram o marido da mãe Gilda. Uma foto da mãe Gilda violentamente. 2 meses depois, um jornal da mesma igreja publicou uma foto da Lorixá com uma tarja no rosto e a manchete: macumbeiros charlatões lesam a vida e o bolso de clientes. Ao ver a publicação, a idosa de 65 anos teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu no dia 21 de janeiro. Isso é impressionante, né? A gente acha que palavras não atingem essas outras pessoas, mas realmente elas não só atingem, como podem matar, dependendo da situação em que a pessoa se encontra. Isso só fundamenta mais a existência de leis e as coisas que lutam contra isso, né? Porque a gente vê no dia a dia essa discriminatória no trabalho, nas escolas, isso realmente acontece. Fica aí, né? Dia 21 de janeiro de 2007, um dia especial aí, por causa dessa senhora que foi, infelizmente, impactada com esta notícia deprimente, né? Denúncias de intolerância religiosa no Brasil. Vamos lá. Vamos aos dados dos primeiros semestres, né? Olha só, em 2015, 179. Dados do primeiro semestre, de janeiro a junho de cada ano. 2015, 679, 2016, 377, 2017, 255, 2018, 211, 2019, 354. Bom, isso é bastante. Vamos lá, próximo slide. Tá. Nos casos identificados, ataques à religião de matriz africana são os mais numerosos. Matriz africana, o vermelhinho aqui, 60%, espírita, 18%. Em cinza aqui é não informado. Evangélico também sofre um pouco. Budista, ateu, protestante, testemunho de Jeová, católicos, né? Mas a gente vê que 61 para 18, para 12, para 12, para 11, para 13, para 2, realmente é um valor bem mais alto, né? Como se comprimisse todos ali. Como andam as coisas, né? Só no primeiro semestre de 2019, houve um aumento de 56% no número de denúncias de intolerância religiosa em comparação ao mesmo período do ano anterior. A maior parte dos relatos foi feita por praticantes de crenças como a Umbanda e o Candomblé. Aqui continua o preconceito com essa religião, né? No Brasil isso é muito comum. Que isso? As providências, né, que as leis que foram tomadas, né, pelas leis para evitar isso, né? A intolerância religiosa é uma prática ilegal e inconstitucional, sendo considerada crime, com pena adusada de 3 anos e reclusão, além do pagamento de multa, conforme a lei de 9.459/1967, da Instituição Federal, né? E aqui a gente tem algumas delegacias especializadas somente para isso, somente para crimes raciais, para delitos de intolerância, e é isso. E a gente tem poucas, na verdade. Eu acho que não passam de 10. A principal é no Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro é onde mais acontece isso. Infelizmente lá as pessoas são muito preconceituosas com pessoas de Umbanda ou Candomblé. Eles são violentas. E aqui a gente tem fotos de 2 instituições especializadas só para isso. Um exemplo de tolerância. Aqui é alguma coisa boa, né? E histórica. A
a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Vou ler aqui para vocês terem uma noção do que eu tô falando e como isso é legal. Localizado no Largo do Paissandu, na região central da cidade de São Paulo, foi construída gratuitamente por trabalhadores negros no início do século XX. Originalmente, era localizada na Praça Antônio Prado, onde foi construída entre os anos de 1721 e 1722. Era um espaço de reunião de negros e escravos, que celebravam ritos católicos misturados com crenças de origem banto. Com o processo de urbanização iniciado pelo prefeito Antônio Prado, a antiga igreja foi demolida em 1903 e depois reconstruída onde se encontra atualmente. A nova igreja foi consagrada em 1906, quando grande procissão, acompanhada por banda, trasladou as imagens do antigo templo, né? Reconstruíram como era. E o legal é que dentro da igreja, né? Como ela foi construída por escravos negros, e se fosse pegar da época de 1721 e 1722, a gente ia ver que essa igreja tem 300 anos. Ela é muito histórica. 3 avós meus aí que já se foram. E dentro da igreja tem uma imagem do preto velho, assim, com 2 cigarros ali, um charuto, né, e um cigarro. E como a igreja foi construída por escravos, né, então acabou se misturando ali a Virgem Maria com o preto velho. E esses senhores que estão aqui na imagem, eles são, assim, os dirigentes lá, né, os homens pretos aí que falam, né, eles não gostam muito de falar, de misturar as religiões, né. Mas eles falam que aceitam porque foram construídos por negros e tem uma história e tal. E lá isso é legal, né? Essa mistura de... A gente vê mais imagens de religião, essa mistura com todas as culturas sem preconceito, né? Uma aceitação bem importante aí que as pessoas deveriam considerar. Fica então só isso da minha parte e espero que tenha deixado vocês informados. Fim, tchau.